Oi, gente, tudo bom? A aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre os cânceres, né? Tumores, né? O que são tumores, se todo tumor é câncer, se não é, como é, certo? Então, eu espero que vocês prestem bem atenção na aula, né? Uma aula complexa que vocês vai exigir muito de vocês, mas é que é algo bem também é, algo que vocês vão precisar utilizar para reconhecer essa patologia em determinado momento da vida de vocês, certo? Então, agora eu peço que vocês reservem esse tempo para poder fazer atividades dessa aula, certo? Porque a gente precisa tomar conhecimento de como se estrutura os tumores, tá bom? Então, basicamente, a aula de hoje vai ser isso. E agora eu vou compartilhar a tela com vocês, tá certo? Só um minutinho. Pá. Pronto. Pronto. Lembrando que essa é a terceira aula online, certo? Que nós estamos tendo. E é uma aula super tranquila, mas que exige muito de vocês para que vocês entendam todo o conteúdo direitinho, para que não possam ser gerado dúvidas nesse momento, tá certo? E professor, hoje a gente vai falar de quê? Bom, como eu já estava falando no começo, a gente vai falar sobre tumores, né? A histogênese do tumor e a histopatologia do tumor, certo? Mas para isso, vocês vão precisar acompanhar na apostila de vocês, vão precisar também de uma ajuda, né, dessa aula para poder ter entendimento de algumas palavras novas que estão entrando no vocabulário de vocês, palavras que antes vocês não conheciam, né, e que agora estão se familiarizando mais. Então vamos lá. Ixi, deixa eu só tirar do meio. O que são tumores, né? Tumores são o quê, né? Como é que eu identifico? Tumor é aquilo que a gente vê, que a gente não vê? Como que é? Né? Então, o tumor, gente, ele corresponde a um crescimento, né? Um crescimento celular desorganizado ou organizado, certo? Então, para você entender melhor um pouco, vamos ler aqui sobre o que fala o que é o tumor, certo? A palavra tumor corresponde a aumento de volume observado numa parte do corpo. Olha que legal, né? É visível ou não, certo? Se eu estou visualizando um volume, um crescimento, né? Aumentando, né? Um crescimento realmente numa parte do corpo que antes não existia, né? Tem a nomenclatura de tumor. Aí ela pode ser na parte visível ou não visível, concordam? Se eu tiver um tumor na pele, né, na epiderme, externo, eu vou conseguir ver que está externo, na epiderme, né? Agora, se eu tiver um tumor no pâncreas, se eu tiver um tumor renal, como é que eu vou estar visualizando esse tumor, certo? Então, os tumores, eles vão sendo criados por esse número, né, de células que vão se multiplicando, e assim vão crescendo. Esse crescimento, como eu já falei antes, pode ser de forma desordenada, pode ser de forma ordenada, não tendo como prever, certo? Só após realmente que você detecta que esse tumor já é existente. E olha que legal, o tumor ele pode ser chamado de neoplasia, né? Alguém já deve ter ouvido falar da neoplasia, mas para quem não é uma palavrinha nova agora que você vai deixar aí anotado para não esquecer mais, certo? E essa neoplasia ela vem com mais duas palavrinhas novas, que se chama neoplasia benigna ou neoplasia maligna, certo? Então vamos lá. Olha isso, que legal. Quando o tumor se dá por crescimento de células, ele é chamado de neoplasia, né? Tudo que a gente já falou antes. E essa neoplasia, ela pode ser, como a gente já tinha conversado, benigna ou maligna. A neoplasia benigna é quando está crescendo, está se multiplicando, está acontecendo aquela multiplicação celular, mas é de uma forma ordenada, é de um crescimento lento, né? Então, isso se dá caracterizando a neoplasia benigna. Agora, quando eu tenho um crescimento, uma multiplicação rápida,
né, onde as células se multiplicam de formas desordenadas, perdendo a função, algumas delas, a gente vai chamar de neoplasia maligna. E isso se dá como câncer, né? É neoplasia cancerosa, certo? Então, se isso é uma neoplasia, se isso é um câncer, ele vai ser chamado de neoplasia maligna. E agora, quando não é referente a câncer, quando não é canceroso, a gente vai chamar de benigno, certo? E os cânceres, todos, em determinadas regiões, eles vão ter nomes, certo? A gente precisa começar a entender como se dão os nomes, como se fazem esse sufixo, né, que é a última palavrinha lá que vem, a última, as letrinhas, que vão realmente caracterizar o que é cada um deles, tá certo? E para a gente, né, fechar, que eu não posso dar muito spoiler para vocês, eu não posso explicar muito, que eu quero que essa aula realmente é em busca, quero que vocês vão em busca, trazendo essas informações, informações corretas, né? Verifiquem em fontes confiáveis, certo? Verifiquem em livros, na apostila, em artigos, para que vocês não tragam coisas que não são reais, tá certo? Então vamos lá. Uma atividade, vocês vão assistindo o vídeo, pausa o vídeo, escreve, né? Atividade número 1. Qual é a atividade número 1? Descreva em seu caderno que são tumores cancerosos, tumores malignos, e não cancerosos, tumores benignos. Vocês vão descrever o que é cada um deles, certo? Tumores cancerosos, entre parênteses, maligno, 2 pontos. São tumores, não cancerosos, benigno, são tumores, certo? Tudo bem? Agora a gente vai para a segunda questão. Explique o que são neoplasias malignas e benigna e seu modo de crescimento. Então, o que eu quero saber na segunda questão, na letra A? O modo de crescimento de cada neoplasia, tanto na maligna quanto na benigna, né? Eu acho que eu já te dei um spoiler no comecinho da aula, mas vocês vejam e expliquem direitinho para vocês terem um conhecimento, tá certo? E aí, eu também vou querer saber o que é metástase, certo? O que é a palavra metástase? Então, escreve o que é metástase, 2 pontos, e aí vão explicando direitinho. Lembrem em sempre procurar em 3, 4 fontes diferentes, tá certo? Em 2 livros, ou em 3 artigos, na apostila, certo? Não só de uma fonte. 3. Como reconhecer se o tumor é maligno ou benigno pela nomenclatura, ou seja, o sufixo, né? Explique. O que eu quero de vocês aqui? Eu quero que vocês me expliquem, por exemplo, como é que eu identifico pelo nome do tumor se ele é maligno ou se ele é benigno, né? No sufixo, que é o finalzinho da palavra, vai ter a explicação dizendo se aquele tumor vai ser maligno e se ele é benigno, certo? Mas tem algumas exceções. Se vocês forem na apostila de vocês, vai ter uma explicação sobre isso, mas eu quero que além da apostila de vocês, vocês vão em busca em outras fontes, tá certo? Em livros, em sites, né? Só para vocês complementarem e facilitar o entendimento de vocês sobre como se escreve cada nome de tumor, tá certo? E a partir desses nomes, se a gente consegue identificar se ele é maligno ou benigno. A gente vai para a quarta agora. Eu quero saber brevemente, olha a questão. Explique brevemente sobre esses 3 tipos de tumores e descreva se eles são malignos, benignos e o porquê. Vamos lá. Eu quero saber que o tumor, né, é benigno do tecido cartilaginoso, que se chama condroma, né? Por que que esse tumor ele é maligno? Por que ele é benigno? Se ele é o quê? Olhem, né, toda a questão, porque algumas coisas vocês já conseguem extrair, certo? Então, eu já deixei o nome para facilitar, né, a vocês um entendimento da questão, explicar o porquê, explicar a localização, tá certo? Explicar como se dá. Não precisa se deter muito, é mais para entender realmente como, né, vocês identificaram que esses tumores são malignos ou benignos e o porquê, né, que eles são classificados como maligno ou benigno.
Aí eu tenho mais 3, certo? Explique brevemente sobre esses 3 tipos de tumores e descreva se eles são malignos ou benignos e o porquê. Né? O carcinoma basocelular de face, por que que ele é um tumor benigno, por que que ele é um tumor maligno? Olha aí que eu já deixei muita informação para vocês na questão, certo? E isso foi proposital para que vocês, na busca de vocês, possam se guiar melhor, né? Entender melhor como funciona e o porquê realmente eles são tumores malignos, certo? E aí vocês têm o adenocarcinoma de ovário, o nefroblastoma, tá certo? E eu quero saber e entender todos eles, tá certo? Gente, essa aula, essa explicaçãozinha é curtinha, né? Eu deixei a explicação no vídeo mesmo, porque no vídeo vocês vão, né, não se perder tanto quando eu jogo um PDF para vocês para procurarem. Então, dá uma pausa no vídeo, escreve a questão, volta lá no começo, já que o vídeo é curtinho, assiste 1, assiste 2, assiste 3 vezes, tá certo? Mas não deixem de fazer porque todas essas questões a gente vai debater em sala na próxima aula, tá certo? Então, gente, um beijo, né? Fiquem tranquilos, estudem, que é muito importante, certo? E aí a gente se encontra na próxima aula. Tá bem? Agora eu vou desligar isso, tentar tirar, certo? Beijo.